Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar um pouco de como produzir projetos especiais aqui no Café com CV. Qual a importância, depois que a gente já vendeu aquele trabalho, a gente já fechou o serviço e aí agora nós vamos descer esse trabalho para produção, né? Nós vamos entregar esse trabalho para a fábrica começar a fabricar esse trabalho. Ontem a gente falou um pouco junto com o Bernardo, que é o nosso arquiteto aqui da TLV Atendimento, um pouco qual é o trabalho antes, né? Um pouco antes de descer isso para a fábrica. E agora é legal a gente falar disso, de depois que já está fechado, depois que já fez aquele trabalho todo de atendimento, na hora de descer esse trabalho para a fábrica. A gente aqui na TLV, a gente costuma descer esse trabalho com uma planilha de Excel. A gente tem a OS, né, do sistema que a gente tem, na verdade, o sistema que a gente usa hoje. Ele é só mesmo para cadastrar cliente, emitir nota, e a gente não faz orçamento por ele. Os orçamentos feitos aqui na TLV são todos feitos com planilha de Excel. E na hora que a gente vai descer esse trabalho para a fábrica, qual que é o primeiro passo, né? É pegar esse projeto executivo, para quem trabalha com a TLV, para quem não sabe, a gente vai falar que a gente não trabalha sem projeto na TLV, não entra nenhum tipo de trabalho aqui sem um projeto executivo muito bem desenhado, estruturado, ou pelo time da TLV ou pelos nossos clientes. Então a importância de quando você vai descer essa OS, essa ordem de serviço, né, para a produção, é você estar com essa planilha muito bem explicativa e esse layout, né, esse projeto executivo muito bem explicativo. Quando a gente fala que é muito bem explicativo, você tem um projeto executivo ali. Eu vou dar um exemplo aqui de um serviço que nós estamos fazendo aqui agora, que é uma fachada bem grande de um cliente nosso aqui, que é a CNR, que é umas letras de 10 metros de comprimento por 2,70 de altura, iluminadas. Então nessa placa a gente vai usar a CM, a gente vai usar a estrutura de metalon galvanizado, a gente vai usar pintura, a gente vai usar policarbonato, a gente vai usar adesivo, a gente vai usar LED, vai usar fio, vai usar PU. Então, nesse layout está explicando os processos de cada etapa. E quando a gente vai descer isso para a fábrica, o que a gente faz? A gente faz uma reunião que a gente chama de reunião de start de projeto. A gente chama o nosso engenheiro da fábrica, chama o responsável dos setores que vão trabalhar nesse projeto. Nesse caso, vai ser o setor de corte, que esse policarbonato ele vai ser cortado na CNC. Vai ser a equipe de montagem que eu falo dentro da fábrica, e equipe de serralheria. A gente bota todo mundo numa mesa, fala assim: turma, a gente tem uma sala de reunião aqui, que é a sala de reunião da fábrica, que tem sua televisão lá para a gente passar o projeto para todo mundo ver ao mesmo tempo. Você pega aquilo lá, abre, faz o projeto, mostra para todo mundo e fala: ó, esse aqui é o projeto, o prazo de entrega é esse, o material já está colocado dentro da fábrica, temos que começar agora a produzir esse trabalho. Quem que vai trabalhar nessa placa é esse profissional, as matérias-primas já encontram-se dentro da fábrica no estoque, e agora vocês podem pegar e dar o start. Existe alguma dúvida? Lógico que sempre vai existir dúvida, né? Sempre vai existir alguma dúvida naquele projeto ali, naquele primeiro momento. Nessa reunião ela é feita para tirar todas as dúvidas, e ver todas as lacunas que podem acontecer no meio do caminho. Depois que você fez essa reunião, mostrou para todo mundo, cara, isso tem que andar dentro da fábrica, isso não pode ficar parando mais, né? Então você já fez todo esse processo que a gente conversou ontem com o Bernardo, que é de visita técnica, medição oficial, ver como é que vai ser a produção toda, abrir OS corretamente, né? Fez toda a parte de projeto, OS, sentou, fez a reunião com todo mundo. Não tem motivo mais para os funcionários ficar batendo na sua porta, ficar toda hora te perguntando. É uma cultura que você vê que vem enraizada no mercado de comunicação visual. Quando chega funcionário novo na TLV, a gente logo já quebra essa cultura, já tenta quebrar essa cultura, porque não
não existe o porquê da pessoa ter dúvida. A gente tem que nessa reunião, todo esse processo antes, tem que ser levantado todas as dúvidas que podem vir a ter na hora que desce para a fábrica. Mas por que não pode ter essa dúvida? A dúvida pode ter? Pode ter, pode parar, pode perguntar. Mas geralmente tem gente que tem uma mente viciosa quando ficar perguntando tudo o que tem que fazer. Né? Estou falando de chão de fábrica. Então, eu tenho um funcionário aqui que tudo se entrega para ele e pergunta 1000 vezes. A gente tenta educar ele. Você já pegou? Você já leu? Leu de cabeça para cima, leu de cabeça para baixo, leu de trás para frente. Você está com dúvida ainda? Sempre ter um desenho. Você está com dúvida ainda e você vai, querendo ou não, criando essa cultura do funcionário, ele sempre pegar e tentar entender aquilo ali. Porque é muito fácil você fazer todo esse processo e você passar para a fábrica e toda hora a pessoa ter dúvida. A ideia é não ter dúvida. Por isso que existe um projeto executivo falando aonde você vai colocar rebite, aonde você vai colocar dupla face, que cor que você vai pintar, e nem é que cor que você vai pintar, não. Que cor que você vai pintar é muito vago. Eu vou pintar com tinta PU preto fosco. Entendeu? Eu vou colocar a fita dupla face 3M VHB de 2 centímetros. Eu vou colocar o adesivo Imprimax Visa Lux vermelho, referência tal. Então, essa importância de você colocar, de fato, explicar tudo que vai naquela OS ali, isso te dá o direito de ninguém começar a ter dúvida. Teve dúvida? Ok, a gente tira nessa reunião de start, na hora que vai startar. Daqui para cá, sentou todo mundo numa mesa, abriu o projeto, viu o visual, leu tudo, viu todos os materiais que tem, não tem o porquê funcionário, gerente, ficar indo atrás de atendimento de comercial para ver o que vai fazer, como é que vai fazer. Só se em algum momento não vai entregar no prazo, ou se em algum momento faltou algum material, porque calculou errado, aí a gente volta com esse trabalho. Mas não faz sentido a gente voltar com esse trabalho para dentro do escritório de novo, uma vez que foi feito todo o processo antes do atendimento, foi feito um desenho específico, um 3D, uma planilha explicando com observações e tudo, com todo tipo de material explicado exatamente o que vai ser. Nós vamos usar o rebite tal, galvanizado com a cabeça branca. Para que a pessoa vai ficar te perguntando? Ele tem aquele material ali, ele está especificado o tipo de material que tem. Então não faz sentido, mas mesmo assim, tem gente que entra de outras empresas, que vem viciado do mercado, o cara está assim, vê que está lá escrito assim, vou dar um exemplo de um pintor, tá? Não estou dando exemplo aqui não, estou dando exemplo que já aconteceu aqui. Tinta branca, PU, fosca. E não está escrito que tem que invernizar. Aí vem o cara e fala assim, não, aqui está falando que é uma tinta branca, PU, fosca, mas tem verniz? Não tem verniz. Se era para invernizar, estaria aqui falando que tinha verniz. Entendeu? Então é isso que a gente fala que a gente não pode, a gente tem que educar o nosso time de fábrica a pegar aquela OS, ordem de serviço, pegar aquele projeto executivo, ler, prestar atenção e se tiver alguma dúvida, tirar essa dúvida na reunião de start ali para botar em produção. Porque você imagina uma fábrica que hoje nós estamos com mais de 30 projetos dentro da fábrica. Nós temos 30 projetos aqui para entregar. Você imagina se toda hora vinha um funcionário de um setor perguntar o que tem que fazer com esse projeto, com aquele projeto. Você não trabalha. Você fica só explicando mais uma vez o que você explicou na reunião de start. Então isso é educar a fábrica, é educar os profissionais. Então sentou na reunião de start, viu ali, falou tudo, explicou, abriu, não tem que gerar dúvida mais ninguém. A dúvida tem que ser tirada ali. Então isso educa ao seu funcionário, na hora que você está na reunião de start ali, para startar o projeto, educa o cara a ele pensar um pouco lá na frente. Ele vai falar assim, cara, eu vou tirar todas as minhas dúvidas aqui, porque lá na frente vai ficar feio para mim ficar batendo na porta dos outros lá, perguntando o que tem que fazer, sendo que essa reunião é exatamente para isso. Entendeu? Então essa é a vantagem de você quando for startar um projeto. E isso eu estou falando que acontece aqui, gente, porque a gente mexe só com projeto especial.
Lógico que na sua empresa aí você não vai fazer isso com um banner, né? Ah, vou rodar um banner, vou sentar aqui e vou fazer um projeto para rodar um banner. Assim, não faz sentido. Mas quando você for fazer uma placa diferente, uma letra caixa diferente, semana retrasada, eu estava com um mentorado nosso da CV Experience e ele estava sábado lá tendo que pegar carro, viajar para outra cidade, porque o funcionário lá no meio da produção trocou um processo produtivo que ninguém falou para ele trocar, para ele ir lá resolver problema de gente que trocou um material que não estava nem escrito na OS fazer. Olha para você ver a mão de obra, o problema, o retrabalho que te dá. Ele teve que viajar, tirar a placa, o cliente ficou insatisfeito, voltou com a placa para dentro da fábrica, e refez e voltou para o cliente de novo. Olha só, se tivesse sentado de repente numa reunião de start falado aqui, ó, isso aqui é assim, é assado, o projeto está aqui, o parafuso que vai atrás, que vai prender na parede, ele é com 10 centímetros. Aí tem muita gente que quer trocar tudo, né? Eu vou falar mais chão de fábrica. Ah, mas lá onde que eu trabalho, eu tenho 15 anos que eu trabalho com isso aqui, lá eu fazia assim. Cara, ok, lá você fazia assim, aqui o padrão é esse. Então quando você cria um padrão que já funciona na sua empresa e que tem um quadro ali na fábrica que fala como que é feito aquilo ali, a chance de você ter refação e erro é muito grande. A chance de você não ter é muito grande. Por quê? Porque você já está com todo mundo ali alinhado como é que faz aquilo, padronizado, explicado, sentou na reunião de start, tirou as dúvidas, não tem porquê dar errado. Então, outra coisa que eu falo muito aqui é na parte que a gente, hoje mesmo, ontem a gente falou na live eu e o Bernardo, hoje mesmo nós vamos num cliente que a gente está com dúvida de como nós vamos instalar um painel no teto do cliente. O pé direito é muito alto, laje nervurada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um protótipo, pegando uma peça aqui, botando dentro de um caminhão, levando lá no cliente, que é mais de... Aqui lá nesse cliente deve ser uns 45 quilômetros da fábrica. Nós vamos levar lá, por quê? Porque nessa reunião de start existiu dúvida. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos prender isso? Com que parabola nós vamos prender isso no teto? Nós vamos fazer isso com tirante de cabo de aço? Nós vamos fazer isso com tirante de corrente? Ou nós vamos fazer isso com tirante de metalão mesmo? Surgiu essa dúvida na reunião de start, de como a gente iria fazer isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a peça, indo com a peça lá no cliente e entender como nós vamos instalar isso lá. Para quê? Para mim não fabricar toda a peça aqui e chegar no dia de instalar lá, não conseguir instalar, não cumprir prazo. Porque existiu essa dúvida, então eu fiquei com dúvida, o nosso arquiteto ficou com dúvida, o engenheiro da obra não sabe como fazer, então o que a gente faz? Cara, vamos lá, entendeu? Vamos tentar entender isso com a peça na mão lá no lugar, se vai dar certo, se não vai. Para quando a gente chegar para instalar daqui 30 dias, chegar lá e nós estamos antecipando esse problema que pode acontecer daqui 30 dias. E essa é a importância da gente fazer isso. Então eu falo muito que apareceu dúvida na fábrica, apareceu dúvida com o time de instalação. Amanhã nós vamos falar do time de instalação, hoje nós estamos falando mais de fábrica. É sempre importante fazer isso. Então, semana passada a gente atendeu um projeto especial aqui de acrílico com neon flex, um trabalho complexo, uma caixa de acrílico grande, 1 metro por 1,50 m, que está lá em São Paulo para uma feira. Cara, era uma peça toda encaixada de acrílico, com volumétrica, 3D, com neon flex passando, gravação a laser, adesivo. Uma peça complexa de fazer, porque é uma peça que a gente nunca tinha feito. Mais uma vez, projeto especial. O que nós fizemos? Cara, vamos prototipar isso com papelão. Pegamos o papelão, cortamos em papelão, cortamos em adesivo, vemos os encaixes. Quando você fala de quem trabalha com acrílico aí, quando você fala de acrílico, a espessura do acrílico ele muda das chapas, né? Então você pega uma chapa de 10 milímetros, em algum lugar ela pode passar um pouquinho, em algum lugar ela pode vir com 8,9, 9,2 milímetros, e na hora que você vai fazer esse encaixe de uma peça na outra, ela pode não entrar. Quem trabalha com acrílico aí sabe disso. E aí a gente prototipamos, testamos, filmamos, mandamos para o cliente deu ok. Aí olha para você ver, antes da gente fazer a peça final, o cliente veio aqui,
viu o tamanho, achou que estava pequeno, falou, ó, tô achando que está pequeno, vamos aumentar um pouco mais? Aumentamos mais a peça e no final o cliente saiu super satisfeito, atendeu as expectativas dele, mas olha só o processo de alinhamento, é o que eu falo, a importância de prototipagem. Mais uma vez, quando a gente está falando de projeto especial, todo mundo tem uma atenção a mais com o tempo quando se fala de projeto especial, né? Então, o nosso mercado ele é muito procrastinador. A cultura do mercado de comunicação visual é muito de imediato, todo mundo quer tudo de imediato. Mas quando você entra nessa história de projeto especial, como o cliente ele nunca viu aquilo, como quem produziu nunca viu, você não consegue entrar nesse fluxo vicioso de entregar de um dia para o outro. Então, você tem que ter prototipagem, tem que ter teste. Olha para você ver, você imagina se eu não faço esse protótipo, o cliente chega aqui e fala que estava pequeno, que queria fazer tudo de novo. Olha a mão de obra, olha o trabalho. Então essa é a importância de você seguir esses passos. Aqui é muito natural fazer isso, porque a gente já faz um dia sim, um outro também. Mas para quem não faz, a importância de seguir esses passos fabris e deixar muito claro para o cliente. Tem cliente que fala, não, você entende o negócio, vai aí e faz. Ah, mas eu entendo o negócio, mas eu tenho um gosto. Entendeu? Aqui na TLV a gente é muito minimalista, a gente gosta de tudo muito minimalista, tudo nada de grandioso. E eu achei que o pulmão do tamanho que estava lindo, maravilhoso. Entendeu? Estava parecendo uma joia dentro daquela cúpula de acrílico. Ela chegou aqui e achou que estava muito pequeno. Não, está muito pequeno, eu quero maior. Então assim, pra você ver, cada um pensa de uma forma, vê de uma forma. Então esse alinhamento de expectativa é muito importante. Se alinhar a expectativa é muito importante para nem você ficar frustrado com o seu trabalho, nem o cliente ficar frustrado com o trabalho que ele está recebendo, que ele está pagando. Então, olha para você ver como é que funcionam as coisas da fábrica, né? Então, a sinalização, vou dar um exemplo. A gente pega a sinalização de grande porte aqui. O último que a gente fez de grande porte foi um hospital aqui, que a gente está até entregando um trabalho para eles essa semana. Cara, um trabalho, um produto que a gente nunca tinha trabalhado, que era o XPS, né? Então, a gente foi pintar esse material é como se fosse um isopor. Quando a gente jogou uma tinta à base de poliéster nele, ele enrugou todo, né? Deu uma reação química. A gente falou, cara, como é que nós vamos pintar isso agora? A gente precisava pintar essa sinalização, essa placa, da cor da parede do cliente. Como é que nós vamos pintar isso agora? Cara, vamos emassar com a massa à base de água, vamos pintar com tinta à base de água, vamos ver se dá. E aí acertamos, essa peça vinha um silk em cima, agora vamos silcar em cima dessa base de água, silcamos, deu certo, e tinha um picto de acrílico, e a instalação, como é que nós vamos fazer? Nós pegamos um sistema de encaixe de móvel, de painel de marcenaria, para encaixar esse material bacana na parede. Então olha para você ver o processo para você fazer uma plaquinha eu tenho até uma placa dessa aqui, vou até pegar ali depois para vocês verem. Olha o processo para você fazer uma plaquinha de 2020, lógico que foram mais de 2.000 equipamentos nessa sinalização desse hospital, mas olha a importância de você prototipar e testar, né? Então você imagina que eu achei que eu ia pegar uma tinta, pintar, eu nunca tinha trabalhado com esse material XPS. Então eu peguei, mandei pintar, deu uma reação química, já mudou minha história toda. Então o trabalho que eu tive que fazer em cima da placa foi muito maior, que eu tive que passar massa corrida de parede à base de água para a tinta de parede pegar no material. Então olha para você ver, isso tudo antes de orçar. Porque se eu tivesse orçado com um jeito que eu achei que ia dar certo, e esse jeito não deu certo, teria que produzir de outro, isso é prejuízo de tempo, né? Prejuízo de retrabalho, prejuízo de material, porque antes eu ia pintar uma vez que esse jeito não deu certo, eu teria que emassar e depois pintar. Então era um processo a mais, uma matéria-prima a mais para fabricar. Então isso tudo é importância. Instalação, a gente desenvolveu esse painel de marcenaria para instalar, ficou maravilhoso. Quem mexe com instalação aí, quem mexe com sinalização, sabe que você instalar uma placa bandeira, é difícil você esconder a forma de fixação dessa placa bandeira, porque você tem que ter um parafuso, né? Quando a gente fala de placa bandeira, esse sistema a gente conseguiu esconder essa placa, foi muito legal. Então quem vê a placa assim, parece que a placa faz parte, sai um pedaço de drywall da parede, onde você vê a placa no teto, você vê a placa bandeira, então ficou bem legal. Então essa é a importância que eu falo, a importância de prototipar, né? Sempre quando
puder, quando fazer projeto, a gente prototipar. Projeto muito bem explicativo. Os projetos executivos ser bem explicativos. A gente precisa de ter o máximo de explicação possível e alinhamento possível para quando instalar dentro da fábrica ninguém ter dúvida. E é muito importante testar também, né? Reuniões de alinhamento. Então, quando a gente vai lançar esses projetos que são projetos que a gente chama de projetos complexos, né, que tem aqui na TLV, a importância de você alinhar. Eu vou dar um outro exemplo, que eu gosto de dar muito exemplo que está acontecendo aqui hoje, porque a cabeça está fresca, né? A gente está fazendo uns móveis para uma cervejaria parceira nossa. São móveis que os painéis de MDF vão todos encaixados dentro de estrutura de metalon. São prateleiras, são bancos, são mesas. Então, só que todo o MDF ele é encaixado dentro da estrutura de metalon. Quem tem serralheria aí sabe, quando a gente vai soldar uma estrutura dessa, automaticamente o ferro, com o calor da solda, ele repuxa. Então a importância de você pegar um pedaço de madeira que está sobrando na sua empresa e tudo, e fazer uma matriz para essas peças. Porque se você corta lá a marcenaria, né, e você corta a serralheria, e se você não está com essas peças encaixadas, porque no corte você não tem muito problema, a máquina vai lá e corta. Na serralheria, quando você vai soldar, você tem esse problema de repuxo do material. É de praxe isso, o material ele tem essa flexibilidade de repuxo, sair um pouco do grau, sair um pouco do esquadro. Então, se você não tem essa matriz na mão, então qual que é o caminho? Qual que é o caminho disso? Estava conversando com o nosso marceneiro, nosso serralheiro, chamei os dois e falei assim, cara, nós temos esse produto aqui, é uma obra muito grande, uma obra numa cidade de 600 quilômetros aqui de Belo Horizonte, onde é a nossa fábrica. Então a gente precisa de fato fazer o processo todo corretamente, como sempre a gente faz, para a gente não ter trabalho. Vamos cortar uma matriz de madeira, pega uma matriz, dá para a serralheria cria um gabarito, faz essas estruturas de metalon todo em cima desse gabarito, porque na hora que a gente for casar a madeira com a estrutura, a gente não vai ter problema. Porque já aconteceu várias obras lá no passado, a gente não tinha essa experiência, e a gente chegava, cortava a madeira toda, filetava, fazia tudo, serralheria fazia o trabalho todo, na hora que você chegava com as duas peças para encaixar, para formar um equipamento só, uma placa só, um móvel só, nada se encaixava e nada entrava. Por quê? Por esse problema que a serraria tem de conseguir esquadrejar, uma vez você está mexendo com solda, isso é normal acontecer. Então essas maldades em trabalho, você tem que ir pegando dentro da fábrica, só quem entende isso, quem liga um alerta nisso é quem está fazendo, né? Quem está ali dentro, passando por esses apertos, que está vendo que pode acontecer isso. Então essa é a importância de a gente ter esse cuidado, sempre quando a gente for trabalhar com uma estrutura de metalon, com um ACM, com uma madeira, que vão encaixar duas matérias-primas em um mesmo projeto, esse cuidado, né, ou de sempre fazer um primeiro e depois passar para o outro setor, ou quando fazer os dois ao mesmo tempo, que é o mais interessante, que você ganha velocidade, fazendo os dois ao mesmo tempo, é você conseguir ter matrizes para você não ter problema. Exemplo, você vai fazer uma fachada de ACM muito grande. Corta uma bandeja ali, pega essa bandeja, porque a halter não vai te dar corte diferente. Né? Uma máquina, ela não vai te dar corte diferente, a não ser que você está fazendo isso numa guilhotina e numa viradeira, que não é o caso de ACM. Tem muita gente que corta isso na guilhotina. Mas como você vai fazer bandeja, você vai fazer na halter. Corta uma peça na halter, entrega essa peça para a serralheria, para a serralheria gabaritar a estrutura, para quando você for montar você não ter problema de esquadro. Né? Se você tem problema de esquadro nesse tipo de trabalho, ainda mais quando você está falando de fachada grande, você vai esquadrejando aqui, quando for muito comprida, aí vai saindo, lá no final você sai 5 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros. A diferença é muito grande. Então esse cuidado que a gente tem aqui, sempre de quando for fazer essas reuniões com a turma de fábrica, sempre juntar os setores, né? A gente pegar o setor ali, os setores envolvidos
e falar assim, pô, vamos juntar aqui, vamos fazer uma coisa só. Outro exemplo, nós estamos fazendo um display aqui, são 400 displays para um outro cliente aqui, de peça de telefone. Uma peça que vai ser encaixada em um outro display de supermercado, um display já existente. Então nós estamos fazendo uma base de metalon com um parafuso para encaixar, estão na fase de teste. Então eu já falei com o nosso atendimento aqui para falar com o cliente, ó, nós estamos na fase de teste, essa fase vai demorar 20 dias. Porque você imagina se você faz 400 displays, em algum momento isso começa a quebrar. O cliente queria que fizesse isso de acrílico. O acrílico não é um material que aguenta esse tipo de trabalho, né? Para supermercado, repositor, peso, bate-carrinho. Acrílico não aguenta esse tipo de trabalho no supermercado, a chance de quebrar é muito grande. Mesmo você estruturando, fazendo um acrílico mais grosso, e apesar do custo também fica muito mais caro. Então nós estamos desenvolvendo esse trabalho todo em estrutura de barra chata e metalon 1515. Vamos fazer a forração, e agora estamos no estudo. Se nós vamos fazer a forração em MDF de 9, formicar de preto, ou se nós vamos fazer de ACM. Olha a importância do protótipo, mais uma vez. Olha a importância da fábrica, mais uma vez está alinhado os setores da fábrica, serralheria, junto com marcenaria ou com a área de montagem ACM. Então são 400 displays, o cliente nunca fez, é um projeto que chegou para a gente pronto, não foi a gente que fez. Então nós estamos pegando um projeto já pronto, melhorando ele, para quê? Para que lá no resultado final o cliente saia satisfeito e essas 400 peças lá no ponto de venda, ele não gere problema para esse cliente, né? Então, quando a gente fala de fábrica, a gente fala aqui dos gerentes de área, quando a gente tem um supervisor de área, né? Então, sempre quando a gente vai falar esse projeto, a gente não precisa chamar todo mundo da empresa para sentar, chama todo mundo da serralheria e vão conversar aqui. Não, quem que é o supervisor da área? Quem que é o responsável? É esse cara aqui. Quem que é o responsável da marcenaria? É esse outro aqui. Pô, pega aí o responsável da serralheria, pega o responsável da marcenaria. Você não vai na marcenaria, por exemplo, na serralheria você tem 8, na marcenaria você tem 8 pessoas. Você não precisa ficar conversando com 16 pessoas, você vai conversar com 2. E dali para lá eles vão tocarem junto com o time deles do setor. Então você pega aqui, discute o projeto, conversou com 2, 3 pessoas, passou para frente, não há por que dar errado, não há por que fazer diferente do que foi combinado da reunião e do projeto que está escrito. Então, quando a gente fala de fábrica, a gente já apanhou muito aqui com isso, de pegar e querer fazer a toque de caixa. Né? Abre a OS aí, não tem desenho nenhum, não tem nada explicativo, não tem falando que produto que vai usar, que material que vai usar, como que vai usar, como que você vai casar um acrílico no ACM. A iluminação, eu vejo muito isso. Iluminação. Vocês já viram aí, quem trabalha com isso, vamos ver se vocês já viram. O cara pega uma placa para fazer, sai pegando aquele tanto de LED que tem ali no estoque dele, no testa o LED, põe a placa, toda hora que acende a placa a metade da placa é de LED branco quente, a metade da placa é de LED branco frio. Pô, a gente vê isso toda hora na rua. Toda hora que você passa numa rua e você vê uma placa a mesma placa com um pedaço da placa diferente de cor. Por quê? Não existiu o teste de iluminação. Gente, uma coisa fácil, pega um quarto escuro, um lugar escuro aí, faz um teste de iluminação. Acabou de fazer uma placa, leva para dentro do quarto e testa. Entendeu? Vê se tem sombra. Pô, LED modo, se você não instalar direito, dá sombra em letra. Entendeu? Ah, você já cansado de ver aí placa que não dá a distância certa do LED, da propagação do LED, o acrílico fica muito perto, a placa fica cheia de bolinha. Então isso são defeitos que a gente cansa de ver na rua. E por que você vê isso? Porque não existe de repente um padrão, porque não existe um teste de iluminação, não existe um processo de qualidade dentro da empresa. Quando o material está pronto, alguém vai avaliar aquilo ali, né? Ah, isso aqui está pronto? Tá, então vai passar por uma avaliação agora. Então não existe isso. Então o que acontece? Ah, é tudo na correria, tudo na loucura. Vai lá, faz correndo, vai lá, produz correndo, vai lá, instala correndo. E aí a chance de ter erro é muito maior. Então por isso que é importante você estar atento a isso, a prototipar, a fazer testes mínimos. A gente faz muita placa, letra caixa. Cara, cria o processo aí na sua empresa de alguém validar essa iluminação antes de você sair para instalar no cliente. Valida isso. Tem uma rede de supermercado grande aqui em Minas que
Cara, você vai ver as placas deles, são as fachadas bonitas, umas letras caixa bonita, grande. Só que na hora que você vai ver, o cara mistura os LED todo. Então tem letra amarelada, tem letra branca, tá na mesma letra, metade amarelada, metade é branca. Isso é porque o cara foi lá no estoque dele, saiu catando todos os modos de LED que ele viu, saiu emendando tudo e saiu acendendo a placa. Ó, eu já tive problema aqui na TLV de produção de um mesmo lote de LED fechado, embalado, tá de cor diferente. O cara que fabricou o LED lá, em algum motivo, fabricou errado, embolou a produção, ou na linha que estava uma produção, ele ficou faltando um pedaço, ele foi e encaixou outra. Então, olha a importância de você testar isso. Agora, você imagina, você pega uma placa, faz uma placa aí que você tem instalação especial, de repente, com um guindaste, com um MUC, instala isso lá, foi lá e instalou. Cara, na hora que você vai ligar, você vê que o negócio está em cor diferente. Seu cliente vira e fala assim, não, eu quero que refaça. Olha para você ver a trabalheira, você contratar um equipamento especial de novo, descer com a placa, abrir, trocar, ir lá instalar de novo, fazer de novo, fora a insatisfação do cliente. Então, se você tem a possibilidade de fazer isso, antecipar isso dentro da sua fábrica, para que você vai correr o risco de fazer isso lá fora? De fazer errado? Não faz sentido, né? A gente, quando mexe com um projeto especial aqui, a gente trabalha com todo tipo de LED possível que existe. LED claro, branco, mais forte, menos forte, âmbar. Então, existe muitas diferenças, LED âmbar, LED branco quente. Então, a importância da gente ter esse cuidado, né? Quando a gente vai para a fábrica, a gente tem que ter esse cuidado. Então, nós vamos falar um pouco disso na semana que vem, com mais sucintamente, mais explicativo. Nós vamos ter semana que vem a semana dos projetos especiais, né? Nós vamos dar 3 aulas gratuitas de como vender, como produzir e como entregar. Amanhã, às 6h10, eu vou falar como entregar. Então, uma área que toda empresa dá muito problema, que é da porta para fora, né? Da porta para dentro, nós estamos aqui, a gente consegue ajustar, arrumar. Da porta para fora, o time tem que estar muito afiado, o time tem que estar muito alinhado para você não ter problema. Mesmo por mais que esteja alinhado, por mais que esteja afiado, você pode ter certeza que você vai ter um número de obras que você vai ter esse tipo de problema, até por tipo de cliente, por demanda, projeto muito diferente, que de repente um projeto de fora que o cliente não conseguiu ver, mesmo você mandando foto e vídeo, o cliente não teve a percepção da peça pronta, que é difícil de ter, né? Quando a gente fala de iluminação é difícil de ter por foto e vídeo, pessoalmente é muito mais fácil você entender o que está acontecendo, aquele equipamento, como é que ele está sendo produzido, o resultado dele. Mas a importância é que da porta para fora o time esteja muito alinhado. Esse Café com CV hoje é o segundo, a gente conversa aqui 35, 40 minutos, é um bate-papo, a gente abre um espaço para quem quiser conversar a respeito do assunto, entrar e fazer um ao vivo mesmo. Então, como esse é o segundo, a turma está entendendo ainda como é que funciona. Então, se alguém quiser entrar nesse bate-papo ao vivo, a gente vai entrar, vai trocar ideias sobre o tema, vai bater um papo, e aí, através disso aí, nós vamos enriquecendo mais o mercado, alinhando mais, trazendo essa informação para o mercado, que muita gente tem dúvida, e andando junto, né? Melhorando o mercado e evoluindo, né? A gente evoluindo do lado de cá, vocês evoluindo desse lado aí. Um abraço para todo mundo, bom dia, bom trabalho, a gente vai começar o trabalho aí agora, né? Bom dia, um bom trabalho para todos. Qualquer dúvida, manda para a gente aqui que a gente faz um vídeo e explica depois. Amanhã nós temos de novo 6h10, o nosso bate-papo mais uma vez, Café com CV. Hoje às 20 horas eu vou ter uma live com o Juan para a gente falar exatamente disso, de produção. É uma pessoa que está aqui dentro e atende alguns projetos, vê a funcionalidade da fábrica e tudo. Então amanhã nós estamos juntos, às 6h10, hoje às 8 horas, mais uma vez. Bora trabalhar, daqui a pouco às 7 horas. A turma começou a chegar aqui na fábrica, fazer reunião,
Vambora, tamo junto, precisando, tamo aqui. Bora, turma, bom dia. Até hoje, até mais tarde, às 20, hoje e amanhã às 6h10. Abraço para todos, até mais.